eu, Gilberto Rodrigues, membro da BFE, de Lameirinha, vou estar coordenando então essa conversa, esse diálogo, em lugar do professor Augusto Barreto, que teve que se ausentar, fez uma viagem a Brasília. E a gente conta hoje com a presença dos nossos convidados, e em primeira mão eu já agradeço eles, que é a professora Marisa Campos, que é da UERJ em Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o professor Ramon Ribeiro, Centro de Educação da UFPE, da nossa casa. A gente conta com a presença também do diretor do Centro de Educação, o professor Alfredo Gomes, e saudamos a sua presença aqui. Tá bom? Bom, nós pensamos em fazer essa conversa, esse diálogo, em dois momentos. No primeiro momento, cada um dos nossos convidados teria um tempo mais ou menos de 30 minutos para discorrer sobre a reforma do ensino médio. E no segundo momento, então, estaremos disponíveis para responder os questionamentos e perguntas, enfim, feitos por vocês. Certo? Então, antes de dar início, então, deixo que os próprios convidados façam uma breve apresentação sobre si mesmo. E desejo a todos nós uma conversa, um diálogo bem interessante. Então, passo a palavra à professora Marisa. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento também aqui os colegas da mesa, o Gilberto, o Ramon. Eu quero agradecer a vocês e a diretoria da associação, vocês ainda falam da AB, ainda falam da associação, a gente fala do sindicato, do sindicato docentes aqui, pelo convite, para me fazer presente neste diálogo. Os tempos muito difíceis, que podem piorar, a gente sabe claramente, porque nós temos a cada momento que vamos debater a realidade nacional, temos situações que comentávamos que agora já não são mais surpresas, as coisas vêm, a arbitrariedade acontece sem nenhuma cerimônia, e agora, isso que é o problema, eu acho que é o grande perigo, a gente não se sentir mais surpreendidos com as questões que a cada dia vêm no cenário brasileiro. Infelizmente, estamos aqui num dia, logo depois da PEC 24 ter sido votada em segundo turno, e é um contexto que nos exige vigília permanentemente, análise permanente e mobilização. Então, eu tenho entendido esses momentos, a agenda tem ficado cheia, seja lá na minha cidade, no Rio de Janeiro, nas localidades que se mobilizam, nos convidam, porque, de fato, o debate tem que ser permanente e o pensamento estratégico, que, na verdade, hoje eu reconheço, talvez esteja no momento que a mobilização é mais do que necessária, ao mesmo tempo que vamos procurando compreender tudo o que aconteceu e que ainda está acontecendo. Então, eu sempre vejo nós tivemos um tempo em que nosso movimento de análise era uma perspectiva de fazer a crítica e de construir. Hoje é um movimento de conseguir apreender a dinâmica que se permanece sob uma lógica golpista por dentro do Estado, mas, infelizmente, com uma adesão por parte da sociedade civil, que a gente percebe um processo de regressão, de neoconservadorismo muito grande. E essa reforma, que é o tema do debate hoje, a reforma do ensino médio, a medida provisória 246, é algo que apareceu muito, a mídia em especial nos colocou duplamente. De um lado, como uma medida que esse governo faz, aí legisla mediante a medida provisória, um ato que é um ato de exceção, inclusive no que diz respeito ao tema, mas ao mesmo tempo a mídia também anuncia que é uma reforma
reforma necessária, que há muito tempo o ensino médio é o nó da educação brasileira, a crise do ensino médio e assim por diante, vai trabalhando um convencimento pela sociedade, por dentro da sociedade. Fez, como dizíamos ainda há pouco, fez o seu papel, né? A mídia de dizer é uma reforma necessária, já não era sem tempo e esse governo assume e tem coragem de fazer. Parte desse conteúdo dessa medida provisória esteve presente no projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional desde 2014, o projeto de lei 6848, mas que por estar numa instância legislativa, né, passou por discussões, reformas, emendas e assim por diante, e o governo hoje não precisa se dar ao luxo de esperar os trâmites. Age autoritariamente. É a própria lógica do estado de exceção, que na verdade utiliza do autoritarismo em nome do cumprimento da lei e dos direitos. É assim que eles têm se colocado. Então, é um movimento que tem na caneta do executivo a sua objetividade, mas na verdade representa o pensamento de segmentos conservadores, ultraconservadores da sociedade brasileira. Então, a reforma do ensino médio certamente é isso, é a expressão de um movimento conservador, neo e ultraconservador. Tem uma lógica econométrica de um lado, mas valendo-se de subterfúgios, que é o que eu pretendo discorrer aqui. Ao mesmo tempo, parte de um princípio bem representativo de uma sociedade dependente, de um tempo de crise estrutural do capital e hegemonia neoliberal, e de uma cultura pós-moderna, a cultura do fragmento, a cultura do imediato, a cultura do enxuto. Eu tenho dito que trata-se de uma política que liofiliza a educação básica, que retira conteúdo, que retira a sua substância e se torna uma massa quase amorfa, que é o que me parece que se pretende fazer com o ensino médio. De uma forma absolutamente irônica, deletéria, e eu tenho dito isso para os alunos, valendo-se de uma suposta vontade e interesse dos estudantes. Colocam na boca dos estudantes aquilo que eles não querem. O estudante não tem interesse pelo ensino médio que está aí, o ensino médio não atende aos interesses dos estudantes e por isso a reforma é tão necessária. Os estudantes não ficam na escola, os estudantes evadem. O ensino médio é um amontoado de disciplinas, não incorpora os interesses dos jovens e assim por diante. Há que se perguntar, primeiro, quais são os interesses dos jovens e qual o papel da escola, da educação básica na relação com os interesses dos jovens. Ou não é papel da educação básica educar os interesses dos jovens, no diálogo com eles próprios. E quem disse que o jovem se interessa por tão pouco? Acho que essa pergunta tem que ser feita. Quem disse que o jovem se interessa pela metade da educação no ensino médio a que eles têm direito? Quem disse que ao jovem não interessa o ensino de arte? Que a eles não interessa a filosofia, a sociologia? Quem é responsável? Quem pode dizer isso pelos jovens? Então, é um jogo de linguagem, também um jogo ideológico que se vai construindo, tomando por princípio de que o jovem, os seus interesses são fugazes, são superficiais. Não há projeto. O que há é o prazer ou a satisfação imediata, tipicamente de uma lógica do espetáculo, de uma sociedade do espetáculo, do imediato, e por isso associou a cultura pós-moderna. Então, daquilo que é a cultura do fragmento do imediato para o que é a economia do mínimo,
responsabilidade transferida para uma instância abstrata, já que ninguém responde diretamente mais pelo Estado, a não ser pela educação, a não ser o mercado. É nesse contexto que eu situo a reforma, interpretando mais genericamente a razão de cada um dos artigos que foram colocados em 2 documentos recentes, então, que expressam esta reforma, a atual reforma, que é a medida provisória 746 e a portaria do Ministério da Educação, a portaria 1145, a medida provisória publicada em 22 de setembro e a portaria publicada em 10 de outubro. A medida provisória, ela tem poucos artigos, basicamente tem 4 artigos, chega a ter 6 artigos, mas o principal deles é o primeiro artigo, número 1, o artigo 1º, que emenda a LDB, que emenda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, colocando então como os artigos referentes à educação básica e aqueles referentes especialmente ao ensino médio passam a ser descritos. E a portaria que institui o programa de fomento à implementação de escolas em tempo integral, criada pela medida provisória 746. Então, a portaria que vem complementar a medida provisória. O jogo também legislativo, ele é a expressão do jogo ideológico. Então, a portaria, ela começa com uma coisa aparentemente atrativa. A primeira coisa que ela diz é a ampliação da carga horária base, da carga horária mínima anual, de que trata o artigo referente a este item, né, na LDB, para 1.400 horas, quer dizer, de 800 horas anuais passaria a 1.400 horas, uma ampliação de 600 horas, que equivale a uma ampliação aproximadamente de 7 horas por dia na escola. Começa por isso. A primeira reforma é a ampliação da carga horária anual para o ensino médio, com a lógica, então, do horário integral. Muitos de nós talvez diriam de imediato, mas o horário integral é bom. É melhor que o jovem permaneça na escola do que na rua, do que, sabe-se lá, ou vendo televisão, ou jogando tablet, ou celular, e etc. Né? Ou nem isso, ou pelos grotões da cidade ou de outro território. Né? É preciso debater primeiro o que significa horário integral para a juventude, em que escola, em que tipo de condições e com que finalidades. Então, não pode ser uma afirmação que de imediato se incorpore como boa ou natural, ou desejável. É preciso responder com a qualidade, para quê, com que qualidade, com que finalidades e em que espaço. Mas a questão ela vai tomando objetividade, vai se elucidando ao longo do texto, porque no mesmo momento que se amplia a carga, se aponta para a ampliação da carga horária anual, se retira a obrigatoriedade de arte e educação física, delimitando-a ou limitando-a ao ensino fundamental. Então já se aponta qual é a qualidade do horário integral. Não tem arte, não tem educação física. Lá na portaria do horário integral, nós vamos ver que é para reforçar português e matemática. Para algumas escolas. Em algumas escolas, reforçar português e matemática, que é para depois ter um resultado no PISA. É só isso. Econometricamente, de um lado, os resultados da avaliação. De um outro lado, os resultados, o uso dos recursos do investimento na educação. Exclui os artigos que versam sobre a obrigatoriedade da filosofia, da sociologia e do ensino de história da cultura afro-brasileira. Então, mais uma vez, já se sabe para que é o horário integral. Organiza o currículo do ensino médio com base na Base Nacional Curricular Comum e itinerários formativos a serem oferecidos pelos sistemas de ensino.
Aliás, a primeira pergunta que se deveria ser feita: uma medida provisória é sempre uma medida de emergência, não é? Uma medida de emergência que ainda não existe, porque a medida legisla sobre a base nacional comum. Ela tem isso como preceito todo o tempo, algo que sequer foi aprovado, que sequer existe ainda. É uma idiosincrasia do ponto de vista jurídico, mas no jurídico hoje tudo pode acontecer, o que demonstra, mais uma vez, que se trata de um jogo de interesse. E a base nacional comum, a despeito de toda a discussão a despeito, que não vou tocar aqui, a gente pode tocar no debate sobre por que uma base, se é necessária ou não uma base nacional comum, o que representa uma base nacional comum frente às diretrizes curriculares vigentes hoje, mas se tomarmos uma posição relativamente distante aí, e vamos simplesmente interpretar que base nacional curricular comum seria aquilo que equivaleria à formação básica nacional e comum para todos. Eu estou sendo redundante de propósito, quer dizer, como o ensino médio como educação básica é uma etapa a qual todos os cidadãos, todos os sujeitos brasileiros têm direito. E nesse sentido, há que se assegurar que a formação, aquilo que equivale até o último ano da educação básica, a princípio, no mínimo, o terceiro ano do ensino médio, tenha, se instaure com princípios, com finalidades e com conteúdos comuns. O que não, é sempre bom chamar a atenção, o que não elide a diversidade, mas aí sob o preceito do que nós discutimos com uma concepção unitária dos conhecimentos que possibilitam a compreensão do mundo e, portanto, a própria interpretação da diversidade social e das contradições que vivemos. Mas, pela medida provisória, se um dia a sociedade entendeu e assim legislou que pelo menos 2.400 horas na etapa de ensino médio seria de formação básica comum para os cidadãos, compreendendo dimensões de diversificado, hoje a medida provisória é um marco autoritário, estabelece não que bastam 1.200 horas, basta a metade, porque o currículo vai ser organizado de acordo com a Base Nacional Curricular Comum por itinerários formativos, sendo que a carga horária da Base Nacional Curricular Comum não pode ultrapassar 1.200 horas. As outras 1.200 horas devem ser, então, devem equivaler à oferta de itinerários formativos correspondentes às respectivas áreas do ensino médio, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e formação técnico-profissional. Áreas essas, então, que o sistema pode definir qual vai oferecer, podendo oferecer uma ou mais de uma, podendo o estudante depois, dependendo da oferta de vaga, da decisão do sistema, retornar à escola para cursar um itinerário diferente do que ele cursou anteriormente. Então, olha, interpretando, tirando aí alguma a lógica. Que coisa estranha. Amplia-se a carga horária do ensino médio para a carga horária anual para 1.400 horas, mas reduz-se a carga horária da Base Nacional Curricular Comum. Ou para não usar esse termo, porque ainda não existe, reduz-se a carga horária da formação geral comum. Então, a ampliação só pode se dar na lógica dos itinerários. Itinerários esses que já excluíram arte e educação física, e não instituem como obrigatória sociologia e filosofia, por exemplo. E aí nós vamos ver onde qual é a outra matemática que se coloca. Bom, se o estudante precisa, deseja, reconhece como necessário estudar mais, ampliar a sua formação geral comum, porque ele foi sacrificado antes, ele decide então voltar para fazer outro itinerário. Aí ele é penalizado porque ele amplia
onde é que está a lógica? Para mim é uma só. Quando se reduz aos itinerários, é uma só não, são várias, mas é que elas formam aquilo que eu falei antes, né? Que é da lógica do fragmento, do imediato e do econômico. Em termos da economicidade, os sistemas resolvem rapidamente o problema da falta de professores. Porque aí ele vai oferecer o itinerário para o qual ele tem mais professores. Não precisa fazer mais concurso para as disciplinas classicamente, que é a formação, não, que não se tem professor, não se forma professor com frequência, enfim, que tem a crise, né, identificada como de formação de professores. Então o sistema resolve isso. Ele oferece outro itinerário se quiser. Então pode resolver oferecer só linguagens, ampliar, investir na formação. Nós voltamos à reforma Capanema. A gente pode ter pessoas como daquela que nunca estudaram, e hoje eu dialogo sobre isso, fazendo quem nunca viu química na vida. Ora, a química é muito chata, né? Muito desagradável e tal, eles vão apelar para isso, só se ensina fórmula. Isso é uma outra discussão, né? Que maravilha, não vai ter química, que bom, nunca mais vai ter química. E as pessoas que nunca viram química na vida, ou nunca viram a física, ou estudaram sobre a lógica da época da reforma Capanema, dividia o clássico e científico, a gente pode ter os nossos estudantes, os nossos jovens que de fato não tiveram, salvo a pequena parte da formação comum, mas não tiveram um aprofundamento, a oportunidade de uma compreensão da base científica dos diversos processos de produção da vida, né? A outra fórmula vai ser compensada, vai ser revelada na portaria, quando a portaria estabelece, então, que para o horário integral, a carga horária semanal tem que ser de 37 horas e meia. Estou arredondando um pouco para 38. Sendo que 5 horas no mínimo de língua portuguesa e 5 horas no mínimo de matemática. Aí a gente vai fazer as contas e aí fala de 8 horas da parte flexível. Eu ainda não descobri o que é, porque eu não consultei direito se a parte flexível que fala aqui é a parte especificada que estava na LTB, se são os itinerários, mas fica assim, 10 horas semanais de formação geral comum. 10 horas semanais necessariamente em língua portuguesa e matemática. 8 horas de uma parte flexível, 10 horas nos itinerários. 10 horas por semana equivale a 2 horas por dia, se for distribuído assim. A formação nacional, a formação comum no máximo 2 horas por dia. A língua portuguesa e matemática, se elas estiverem incluídas na formação comum, elas passam a ter 20 horas semanais. O nosso ensino médio, ele é ruim falar isso reduzido, porque matemática e língua portuguesa é bom demais, né? Não pode ser ruim. Mas não é só isso que é a vida. Então, a comprovação numérica de que o movimento é do reforço da língua portuguesa e matemática. O que eu acho ótimo não fosse a exclusão de todo o resto, a minimização de todo o resto. É muito curioso que no mesmo diário oficial que saiu a portaria do horário integral, sai a portaria anterior, do ensino médio de 1145 a 1144, institui o Programa Novo Mais Educação. Programa Novo Mais Educação, tudo agora é novo, né? O Mais Educação, que é a ampliação do horário integral para as escolas de ensino fundamental, que visa melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental. E aí os artigos, eu acho que não marquei este, mas enfim, depois o programa Mais Educação, ele se torna novo para reforçar a língua portuguesa e a matemática. Volto a dizer, para mim este é um problema, não é o único, não é o principal. Porque seria louca dizer que não reconhecer a importância da formação na língua portuguesa, na matemática. Mas às custas de quê e para quê? Vinculando a questão da economicidade do sistema, como eu já disse. Torna a língua estrangeira obrigatória, o inglês na língua estrangeira obrigatória. É o inglês. Claro, numa lógica de país dependente, para que você vai estudar espanhol, francês, alemão, sueco? Para quê? Você vai estudar inglês.
Todo o resto é optativo. O sistema poderá oferecer e o aluno poderá escolher. Mais uma vez, o problema do quem interesses dos estudantes. Nos itinerários que podem ser oferecidos, um deles é a educação técnico-profissional. Aí voltamos a 5692. É uma brincadeira de voltar, né? Volta a reforma Capanema, volta algumas coisas da 4.021. Agora vamos voltar a 5692. Né? E a ela matizada, porque não é só a formação profissional obrigatória, podem ser os outros itinerários. Mas então, quando for a educação profissional, formação técnico-profissional, pode ser a metade do ensino médio só de formação técnico-profissional. Ela pode ser conjugada com outro itinerário? Pode, na oferta, sobre a escolha, a definição, a decisão do sistema. Mas olha aqui outra fórmula maravilhosa. Por quê? Na oferta da educação profissional, podem ser utilizados os diversos espaços, podem ser utilizados as experiências a critério dos sistemas de ensino, a oferta da formação profissional, considerar inclusão de experiência prática de trabalho no setor produtivo, ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Então, metade da carga horária do ensino médio dos estudantes pode ser na empresa ou em algum outro lugar equivalente, exercendo o trabalho precocemente, porque não vai ser outra coisa, vocês acham que vai ser, né? Marx e Engels vão se levantar, porque vão falar da união do ensino, da união entre ensino e produção. Mas uma das questões que condenava, que trazia na crítica ao programa de Gotha, era exatamente a condenação do trabalho infantil. Mas nós estamos falando de juventude, que a lei da aprendizagem abriga sobre que relações sociais de produção, sobre que cultura. Né? Porque, inclusive, quem vai fazer a formação técnica profissional? As escolas de elite? Eu não acho. E, além disso, a formação do certificado intermediários de qualificação. O pessoal da educação de jovens e adultos ainda tem que se debruçar sobre isso. Eu ainda não fiz pensar sobre a lógica da ISO, né? Do retorno à qualificação como compensatório, também o dispositivo da 5692 nos aspectos da suplência, do supletivo e da suplência. Mas não fosse isso, a tranquilidade de que a escola, então, não precisa ter laboratórios, não precisa, a quadra precisa, porque na portaria da horário integral diz que quadra poliesportiva. Mas o teatro não precisa, isso aqui para uma escola, não tem a menor necessidade. Uma sala de expressão corporal, uma sala de música, não precisa disso. E um laboratório de informática, ou de química, ou de mecânica, inclusive para dimensões profissionalizantes à luz do que a própria PTB traz, e que a discussão do ensino médio traz, também não precisa ter empresa. Faz a parceria. Né? Mas melhor do que isso, não precisa de professor. Não precisa. Porque, para esta formação, profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação para atender ao disposto no inciso 5º do caput do artigo 36, que é a formação técnico-profissional. Portanto, dá para fazer o ensino médio com 1.200 horas em algumas salas de aula bastante precárias. E sem professor, pelo menos sem a metade do professor, talvez sem 2 quartos e assim por diante, dependendo da lógica da definição dos sistemas. Daí a liofilização, o fragmento, o imediato, o econômico, o barato. Econômico é boa vontade, o barato, o ensino médio barato. Né? E vai ser para quem? Vai ser para aqueles que têm a sua vida barateada. Né? Vai ser, é uma reforma dos sistemas públicos de ensino. Porque as escolas vão colocar todos os itinerários. Eu ainda não fui discutir isso na escola do meu filho, porque ele só tem 7 anos. Mas eu quero ver se a escola do meu filho, que é o Colégio de Aplicação da PUC,
se vai colocar o itinerário da formação profissional. A gente já viu isso lá no 5.092. Quero ver se vai colocar só um ou dois dos itinerários aqui. Então, sabe-se para quem é. A flexibilização curricular nessa altura do campeonato é o de menos. Pode ser oferecido em módulos, em créditos e disciplinas. Mas os estudos realizados no ensino médio podem ser aproveitados no ensino superior. É a primeira vez que eu vejo o conhecimento do nível anterior ser aproveitado e validado com o conhecimento do nível superior. Gente, não precisa mais de ensino médio, ou não precisa mais de ensino superior, ou não precisa de um ou de outro para uma boa parte da população. O aproveitamento e reconhecimento de saberes diversos, cada vez vai tirando mais. Por quê? 1.200 horas, a metade da... E agora já não estou certo se é isso, né? Mas é isso, né? Podem ser aproveitados, sim, para efeito de cumprimento de exigências curriculares do ensino médio. Os sistemas de ensino poderão reconhecer, mediante regulamentação própria, regulamentação do sistema de ensino. É diferente do debate que nós tivemos no início do governo Lula, e ainda pegando uma discussão do governo anterior, porque a LDB traz isso, a discussão sobre o sistema de reconhecimento e certificação de conhecimentos e saberes como uma regulamentação nacional. Aqui a regulamentação própria dos sistemas de ensino, os sistemas poderão reconhecer, mediante regulamentação própria, conhecimentos, saberes, habilidades e competências, mediante diferentes formas de comprovação, como demonstração prática, experiência do trabalho, supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais e estrangeiras, educação presencial mediada por tecnologias. Então, fora aí sim das 1.200, porque a parte da formação geral comum ela seria assegurada. A outra metade do ensino médio pode ser toda reconhecida mediante os critérios, pode ser reconhecida na forma de saberes, experiências, etc., de outra natureza. Então, não precisa de infraestrutura, não precisa de professor, não precisa de aula, não precisa de conhecimento. Né? É o ensino médio reduzido, na melhor das hipóteses, a 1.200 horas, 1 ano e meio de ensino médio. E daí isso podendo ser aproveitado ainda no ensino superior. O acesso à universidade considera somente o relativo à base nacional curricular comum. Então, de fato, 1.200 horas de ensino médio não fazem parte mais da trajetória educacional comum dos estudantes. O acesso, o exame, a seleção para o ensino superior só pode considerar as equivalentes às 1.200 horas. Da mesma maneira, a formação docente. A formação docente precisa ser adaptada à base, adaptada àquilo que ainda não existe, mas a base nacional curricular comum vai ter que ser adaptada a ela. E a base está sendo revista. É um outro debate, inclusive sobre a lógica da escola sem partido. Vocês sabem muito bem disso. Uma das questões do movimento escola sem partido é quem está fazendo a base. Eles acham que são eles que têm que fazer e se mobilizaram para isso. Então, é uma base que, além de tudo, uma base sem partido, porque na verdade é com total partido, que é o partido aqui exposto. Então, as licenciaturas também serão liofilizadas e instrumentalizadas. A dimensão científica da formação docente, ela, de fato, não é relevante. Inclusive pela lógica da base, que está em cima do que está chamado de expectativa de aprendizagem, mas são competências ali previstas, quer dizer, num sentido, a formação docente, as licenciaturas enxutas e instrumentais. Então, mais uma vez, qual é o lugar da ciência na formação docente e na formação do jovem? Um pouco, eu acho,
já encerrando o meu tempo, um pouco essa conta. São os aspectos que eu destaco, não sei se destaquei tudo, nas minhas anotações sim, mas pode ter escapado alguns aspectos, mas tem uma lógica e um refinamento e uma elaboração minuciosa que parece que eles não deixaram nada fora do lugar. Mas vem a portaria do horário integral, poxa vida, uma coisa boa, baseada nas metas do PNE, para atender a meta 3, que é do ensino médio, para atender a meta 7, para atender a meta 19, essa última da democratização, baseado está cumprindo o Plano Nacional de Educação. E aí tem um programa de apoio de implementação ao ensino integral, com os critérios que eu não vou expor nem problematizar agora, mas que é um programa exclusivo por 4 anos e de implementação. A manutenção não existe, nem vai precisar, né? Porque não vai precisar de professor, não vai precisar de espaço físico, para que vai falar em manutenção? Falar só de implementação, porque aí vai transfere os recursos, fica bem na fita, né? Porque o futuro a Deus pertence, ou a eles pertence. Mas alguns aspectos, além do que eu já falei, para que serve esse horário integral, a questão da gestão e do autoritarismo, gente. A parte, aqui o sistema que propuser a implantação de escolas precisa montar equipe de implantação. E aqui tem o perfil, coordenador geral, especialista pedagógico, gestão e assim por diante. 40 horas de dedicação como equipe gestora. Parabéns! Finalmente alguma coisa dentro da escola que seja 40 horas semanais. Da onde vem? Servidor público, concursado ou terceirizado? Ou serão as OS que vão gerir a implantação do tempo integral? Temos uma mania de perseguição, né? Está estranho isso. E nos critérios, essa equipe, além de tudo que tem que fazer, tem que implementar mecanismos objetivos de acordo com a meta 19, que é a meta da gestão democrática do PNE. Para atender a meta 19 da gestão democrática do PNE, deve implementar mecanismos objetivos. Desculpa, é porque antes já perdi. A meta, ela fala do critério de gestão democrática e de desempenho. A portaria só fala de desempenho, competência e desempenho, do gestor. Esquece a gestão democrática. Mas, ainda, para ser bem cuidadosa, a portaria, ela diz então que a equipe deve, dentre outras coisas, implementar mecanismos objetivos para seleção, monitoramento, avaliação, formação continuada e possível substituição de gestores das escolas participantes, em consonância com a meta 19 do PNE, para a efetiva garantia do atendimento à educação integral. Possível substituição. Por que está previsto possível substituição? Não tem um critério? Bom, é o critério democrático, se for pela relação, pelo critério democrático. Mas, no mínimo, a gente tem que questionar isso. Por que tão explicitamente o critério de substituição? Numa escola sem partido, num contexto de escola sem partido. Mas não se preocupem, porque essa portaria vai se autodestruir em alguns segundos. Não se preocupem, tá? Por quê? A qualquer tempo, a presente portaria poderá ser revogada ou anulada no todo ou em parte, seja por decisão unilateral do MEC, seja por motivo de interesse público ou urgência legal, em decisão fundamentada, sem que implique direito à indenização ou à reclamação de qualquer natureza. É a primeira vez que eu vejo um texto legal dizer que ele pode se autodestruir. Agora, por que ele vai se autodestruir? Porque a PEC vai ser aprovada. Com qual dinheiro isso aqui vai ser feito? Para o bem ou para o mal? Com que recurso? Então, gente, isso é só um pedacinho da história. Agradeço pela atenção. Não gostaria de estar falando sobre isso, mas me disponha, então,
continuar o diálogo com a mesa e com vocês. Obrigada. Bom, dando continuidade, então agradeço primeiro, né, a professora Marisa, né, pela brilhante fala e análise, né? E passo agora para o professor Ramon Oliveira, da UFPM. Boa tarde. Primeira satisfação de estar, não pelo tema, né, pelo momento, mas por estar aqui na sede da nossa associação, estar com o marido, que é amiga de formação, e estar com vocês aqui. Sempre um momento bem agradável a gente discutir com os colegas aquilo que a gente normalmente termina por fazer sempre fora do Estado, fora de outras instituições. Muitas vezes, poucas vezes que a gente discute aquilo que a gente pesquisa e trabalha no próprio local de trabalho. Não tem muita coisa para falar mais não, isso facilita para uma mesa com Marisa, que ela fala tudo que é fundamental. Eu tinha feito 2 roteiros, um monte de coisinhas, eu digo, o que ela não falar, eu vou lá e falo também para dizer que eu pelo menos estudei um pouquinho a tarefa de casa. E outras são algumas coisas um pouco, aproveitando a discussão do ensino médio, um pouco desse momento que a gente está vivendo. Mas em cima das questões que a Marisa colocou, eu quero usar isso, falar um pouco, talvez deve ter um pouco menos de 10 minutos para falar um pouquinho das coisas que eu preparei, que está nesse slide, sobre essa questão da autodestruição da portaria. A primeira coisa que eu acho é que a medida provisória que ela tem como... Ela fala referente à implementação da escola de tempo integral. Acho que é a primeira mentira que está na medida provisória. Em nenhum momento ela tem como objetivo estabelecer a escola de tempo integral. E isso veio ser confirmado na portaria, que exatamente a Marisa falou. Quando a portaria, ela na verdade, ela financia durante 4 anos, e apenas está previsto esses 4 anos, um pouco menos de 4% das matrículas no ensino médio. Então, em nenhum sistema que tenha a perspectiva de você ampliar a escola de tempo integral, você reduz o financiamento a 4%. Está previsto cerca de, no máximo, 257.400 matrículas no ensino médio recebendo financiamento, com uns critérios que vão ser muito difíceis para alguns sistemas de fato implementarem. Então, com certeza essa portaria está em processo de autodestruição, porque não há interesse para mim no que se refere à implementação da escola de tempo integral. O fundamental da medida provisória, para mim, o central, foi exatamente retirar a estruturação do ensino médio a partir das diretrizes. Quando se fez a retirada das diretrizes, você acabou com a perspectiva de você ter vários tipos de diálogos e de debates e de formações no interior do ensino médio. E aí tinha sentido esse conjunto de licenciaturas, que cada dia abre uma licenciatura. E tinha pertinência existirem várias licenciaturas, porque todas de alguma forma tinham sentido no âmbito do ensino médio. Tinha sentido a licenciatura aqui no nosso campo: francês, espanhol, inglês, licenciatura em filosofia, sociologia, biologia, vários tipos de licenciatura. Por quê? Porque as diretrizes davam uma perspectiva de formação muito ampla. Na medida que você estabeleceu pelos itinerários formativos e estabeleceu um tempo de formação no qual 1.200 horas é o máximo de tempo para a base nacional comum, cai naquilo que a Marisa chamou a atenção: o que vai ser dos cursos de licenciatura. Literalmente tem cursos que não terão mais sentido existir, porque reduz a formação desse indivíduo para trabalhar no ensino fundamental, ou no máximo na parte flexível do programa, da estrutura curricular, que cada escola e cada sistema vai determinar. Ora, na prática, 2 coisas que aí são perversas. A primeira coisa, e também um falso discurso, de dizer que a gente está ampliando a escola para 4.200 horas. A medida provisória não faz isso. A medida provisória ela estabelece que progressivamente
deverá chegar a 4.200, mas ela não põe fim às 2.400. O que significa que nós teremos uma quantidade enorme de escolas que vão continuar com 800 horas anualmente. E qual é, para mim, a perversidade disso? Se você considera que é 2.400 horas e você estabelece que a base nacional comum terá, no máximo, 1.200, significa dizer que você pode chegar a uma situação que a base nacional comum, a formação do indivíduo, da nação brasileira, reduz a 50%. Não existe cidadão brasileiro. Literalmente, acabou-se a formação nacional. Então, se você pensasse em 1.200 para 4.200, você poderia até pensar uma base nacional comum no primeiro ano, de 1.400, 1.200 e mais 2.000 e pouca para o restante. Mas isso não é impossível dentro desse formato que está colocado. Então, eu acho que, para mim, está essa lógica de que acaba com essa ideia de formação nacional e não tem, para mim, nenhuma perspectiva de formação integral. Outra coisa que eu acho que é importante é a questão da língua. Se por um lado se fala que a língua portuguesa e a matemática são conteúdos obrigatórios durante os 3 anos e a portaria já estabelece a carga horária de 350 minutos por semana em cada uma das disciplinas, se colocou que a língua inglesa ela é obrigatória, mas não se diz mais nada do que isso. Significa que poderemos ter em um curso de ensino médio apenas 1 ano, ou menos de 1 ano de língua inglesa e acabou. Se já está fora espanhol, se já está fora francês, pouco se garante para a língua inglesa, porque não está estabelecido o tempo mínimo que ela deve ter, diferente de português e matemática. O que significa? Nós estamos diante de algo que está lá a emergir e que nós não sabemos o que é. Nós sabemos apenas que tem 2 olhos, língua portuguesa e matemática. O resto a gente não sabe de absolutamente nada. Nós sabemos exatamente aquilo que não vai ter, que é exatamente a perspectiva de formação que vai na perspectiva do que as diretrizes colocaram. Por outro lado, a lógica da fragmentação e a lógica de um currículo estruturado em 2 dimensões, daí que a gente vai falar um pouco mais à frente, é a ideia extremamente precarizada, diminuta do que seja projeto de vida. Quando se diz que projeto de vida é exclusivamente ou preparação, ou entrar no mercado de trabalho no imediato, ou preparação no curso superior para entrar no mercado de trabalho posterior. Tirando isso, não existe nenhuma ideia de projeto de vida. E nesse sentido, ao se relacionar com a vida do jovem, minimiza-se o aproveitamento das suas experiências, basicamente aquilo que tem a ver com preparação para o trabalho, ou vivência no mundo do trabalho. Mas aquilo que o camarada faz, a pessoa que trabalha com música, que trabalha com poesia, com grafitagem, com arte cênica, com qualquer outras expressões que a escola deveria valorizar, de forma alguma isso vai ser aproveitado e é considerado dentro do currículo da escola. Por outro lado, tem uma outra questão central, que é a própria experiência do Enem. Porque está apontado, assim como os cursos de formação de professores devem se restringir à base nacional comum, o Enem também deverá se restringir à base nacional comum. Bom, o que de fato a gente vai buscar, o que de fato vai se mensurar, aquilo que de fato vai se querer com a formação para o Enem. Então, são pontos a que eu queria, não que Marisa não tenha falado, mas eu queria chamar um pouquinho a atenção, porque para mim são elementos fundamentais no que se refere a essa reforma. E aqui eu e Marisa a gente comentava, para você pegar essa reforma, é necessário um pouco de uma leitura, onde você tem que olhar a reforma com LDB. Porque tem coisas que são sutis, como por exemplo, que eu não sabia, o pessoal da educação física sabia. A prática de educação física, ela não era obrigatória no currículo do ensino médio. Ela apenas deveria estar lá, no ensino médio. Artes era obrigatória, mas a educação física não era. Talvez se justifique porque várias e várias escolas não desenvolvem atividades de educação física.
Eu estou brincando, porque não é por aí, mas são coisas que quando a gente vai ver num documento e outro, a gente vai ver essas dimensões. Assim como a Constituição está sendo cada vez mais revestida, quando você vai ver a LDB é aquela loucura de trecho riscado, né? Então está dividindo numa coxa de retalho, e de fato a gente entendeu que de fato é a nossa lei de diretrizes nacionais da educação. Aí eu queria, só aproveitando isso, mas eu queria só falar para vocês um pouco de alguns dados que eu acho que são importantes para ver, só se, diríamos assim, enturmar para quem não vem discutindo a questão do ensino médio. Então, a primeira coisa que eu faço referência a essa relação entre juventude e escolarização. Nesse sentido, eu chamo a atenção que em 2013 nós tínhamos cerca de 1,5 milhões, 15%, dos estudantes entre 15 e 17 anos fora da escola e 3,8 milhões entre 18 e 19 anos também fora da escola. Ou seja, em 2013 nós tínhamos mais de 5 milhões de pessoas entre 15 e 19 anos fora da escola. O que aponta para uma questão fundamental: nós não temos escolas suficientes para atender as pessoas se elas quisessem ir para a escola. Hoje nós temos um pouco mais de 6 milhões de matrículas no ensino médio, na rede estaduais. E nós temos mais de 5 milhões precisando entrar na escola. Ou seja, é praticamente o dobro do esforço que hoje é desenvolvido para poder garantir que essas pessoas fossem à escola. Por ano, cerca de 590 mil pessoas, ou seja, 5,2%, abandonam o ensino médio. E mais 1,2 milhões são reprovados, ou seja, por ano nós temos quase cerca de 1,8 milhão pessoas que não têm sucesso na escola e que boa parte dessas não conclui o ensino médio. Isso leva a que na prática você tenha que o percentual, a possibilidade hoje de uma pessoa concluir o seu ensino médio aos 19 anos é de cerca de 60%. Isso na média, porque quando você vai para os grupos economicamente menos privilegiados, esse percentual cai mais ainda. No caso em 2014, 56,7% dos jovens entre 15 e 19 anos concluíram o ensino médio, que eu falei. No Nordeste, apenas Pernambuco, Ceará e Paraíba superam os 50%. Ou seja, os outros estados do Nordeste, metade dos jovens que chegam a 19 anos não têm ensino médio. O caso do Pará é o caso da região norte, que apenas 37,5% conseguem, aos seus 19 anos, concluir o ensino médio. Isso é uma lástima. É um tsunami na educação, né? A taxa de frequência bruta dos jovens entre 15 e 17 anos é em torno de 84,3%. Qual é o preocupante nisso? É que ela não aumenta mais. 84% dos jovens entre 15 e 17 chegam à escola. Só que a gente deveria estar hoje, já de fato, ela vivenciando a universalização. Está perto da casa dos 100%. Não aumenta. Desde 2010, quando atingiu o seu maior índice, que foi 85%, nós só decaímos e com certo congelamento. Em Pernambuco, em relação à taxa de matrícula líquida, nós temos 55%. No Brasil, 58,6%. Ou seja, pessoas que com 15 a 17 anos no Brasil, de fato, estão no ensino médio. Pernambuco, com toda essa propaganda, né, da escola mais bem sucedida do Brasil, ocupa, de fato, a 20ª posição entre os estados e o Distrito Federal. Ainda que seja dito que Pernambuco tem o melhor IDEB do Brasil no ensino médio, mas a posição de Pernambuco em relação à idade ideal dos alunos que estão na escola é a 20ª posição no Brasil. As redes estaduais detêm 18%, 18.871 escolas, ou seja, 68% dos estabelecimentos do ensino médio estão nas redes estaduais. No entanto, 84% das matrículas são do ensino médio. Na prática, significa dizer que foi feita uma reforma para este grupo. Não foi feita uma reforma para o estudante do ensino médio de uma forma geral, mas foi feita uma reforma exatamente para 87% dos estudantes que estão no ensino médio, que são esses que estão na escola pública,
Porque são esses que vai se dizer que precisam, por exemplo, ter uma formação profissional, e não os outros 13%. Ainda no Brasil persiste 44% das matrículas no curso noturno, o que significa que a gente ainda vive uma parcela enorme da juventude que tem que conciliar estudo e trabalho. No Brasil, apenas 411 mil matrículas são no ensino médio integral, tempo integral. Embora, de fato, Pernambuco tenha o maior percentual de escolas de tempo integral no Brasil. São 35%. E o Ceará vem em segundo lugar com 20,3%. Aí, por acaso, não foi a conta do ministro da Educação no governo Lula. Foi um cara do Ceará, que é um modelo muito próximo do modelo de escola de tempo integral do Pernambuco. E não é à toa que o ministro, ele exatamente toma de novo como referência essas escolas como padrões para exatamente alcançar o melhor ideia. Então, e eu não falei no início, mas porque todos esses modelos de escola se articulam dentro daquele projeto, de um processo que é o que a gente vê de fato para a educação, um processo como o Luiz Carlos de Freitas chama, que são esses reformadores empresariais. Porque a perspectiva de formação está estabelecida no interior da escola, a escola como na lei do mercado, a escola na perspectiva da produtividade e a escola como mercadoria, é isso que está embasando a lógica dessa reforma. E aí, indo na perspectiva um pouco da reforma, da apropriação para mim do discurso, como Marise falou, daquilo que se diz do que o jovem quer. E aí uma pesquisa, e aí tem uma coisa que é importante, não faltam pesquisas, e mais ainda precisam ser feitas sobre o que de fato os jovens querem no ensino médio. E daquilo que eles de fato acham que deve ser mudado, aquilo que deve ser reformulado. Em uma pesquisa que não foi feita por dos grupos que a gente poderia chamar de dizer do grupo progressista ou do grupo mais à esquerda, mas que tem elementos que ele diz o seguinte: na pesquisa, realizada em 2012, o que pensam os jovens de baixa renda sobre a escola, realizada em 2012, foram apontados como itens de insatisfação, disciplinas e temas estudados em classe, postura dos professores em sala de aula, o uso de recursos tecnológicos, a infraestrutura, a segurança, a conservação da escola e a relação da escola com o mundo do trabalho. São vários itens que são colocados que levam o aluno a ter insatisfação em relação à escola. Não é simplesmente o currículo, não é simplesmente a questão de dizer que nós temos um currículo enciclopédico. Há também reclamação, há também. Mas exatamente é esse discurso que se apropriou-se, e é um discurso, nos documentos todos pela educação aparece, nos documentos dos conselhos, do Conselho dos Secretários Estaduais de Educação consegue aparece, e é esse o documento que estrutura a reforma, de tornar exatamente essa escola com sentido para a estudantada. E o sentido que eles entenderam é exatamente enxugar, o sentido é preparar para o trabalho. Que na prática, a parte que vem mais à frente vai explicar esse sentimento que tem em torno disso. Aí, em relação às condições de funcionamento da escola, 42% dos jovens declararam não ter tido pelo menos uma das aulas programadas para o dia anterior à realização da pesquisa. Ou seja, quase metade dos alunos reclamam da falta de professor, que falta pelo menos em um dia na semana ou mais de um dia professor na escola. E isso não se resolve com mudança de currículo. Embora 73% declarem ter computadores nas escolas, 37% destes disseram que não usaram esses equipamentos. Os professores não estão preparados para isso. Não se reforma curricular. Menos de 25% dos alunos pesquisados fizeram uso de bibliotecas ou quadras esportivas nas escolas. Ou seja, menos de 25%, um quarto dos estudantes não usam nem biblioteca nem quadra esportiva. E isso não se resolve com uma reforma desse tipo. E são esses elementos que apontam a insatisfação dos estudantes com a escola. Isso que leva a um sentimento de muitas vezes, até como diz, a não vontade em algum dia de não ir para a escola, dos estudantes dizerem que aquilo que tem mais sentido para eles são os alunos.
Porque a infraestrutura que a escola oferece é precarizada. Isso não quer dizer que os estudantes não queiram a escola, porque cerca de 97% dos 90% dos estudantes não querem abandonar a escola. Eles querem a escola, ainda que reclamem. E aí, o que para mim é esse discurso que foi apropriado, é que essa pesquisa detectou e como as conclusões se aproveitam para fazer reformas como essa. Aí a gente escreve aqui: o ensino superior e a necessidade de entrar no mercado de trabalho é uma referência para esses jovens na construção de seus projetos de vida. Porque, de fato, a juventude precisa trabalhar, seja no imediato, seja no imediato. Aí, diante dessa situação que 2/3 dos jovens trabalham, Priscila Cruz, que é de Todos pela Educação, ela solta essa pérola. Fica muito mais fácil, ou seja, fazendo essa reforma, fica muito mais fácil tornar a escola atrativa, quando há alternativas para alinhar o currículo oferecido na escola à vocação. Olha o que é a vocação. Uns para fazer o curso técnico e outros para entrar na universidade. E aos interesses de cada grupo, ricos e pobres. Isso para mim é um discurso legítimo à reforma. E para mim este é o central da reforma, e não nada de escola de tempo integral. E aí eu pego um trecho de uma tese de doutorado recentemente definitiva, que eu recomendo a leitura, que a gente orientou no programa de Regeneração da Educação, que me chama a atenção que, antes de tudo, se fala em escola de tempo integral como solução. E ela me diz: a maior parte das iniciativas de ensino público estatal, pretéritas e atuais, que vinculam o termo integral às práticas desenvolvidas como sinônimo de diferente, mais e melhor, tem como diferenciais primordiais a ampliação do tempo escolar e a expansão de atividades diversificadas no interior da unidade de ensino, visando ocupar o tempo e a mente dos filhos e filhas da classe trabalhadora. Todavia, não se qualificam necessariamente como ações de formação integral. Na verdade, a jornada é criada, nada de escola de tempo integral, de formação integral, porque se uma escola ela está na perspectiva da integralidade, da formação integral, e de fato dá uma formação melhor, não ocorreria o que aconteceu com essas escolas aqui de Pernambuco, que são tidas como referência de escola de tempo integral. Escola Zequinha Barreto, lá em Piedade, e até, ó. Aí diz que isso está dentro do jornal dos professores. A educação tecnológica proposta no estado de Pernambuco ainda não chegou à escola Zequinha Barreto, no conjunto Dom Helder, em Piedade. Lá faltam bancas e os alunos são obrigados a fazerem rodízios para assistir aula. Mais de 1000 alunos para aprender terão que revezar nas salas, porque não existem cadeiras suficientes. Indignados, os profissionais em educação da unidade escolar dizem: o governo cobra tudo dos professores, e uma coisa tão básica, que é uma cadeira, não oferece. Essa é a escola de tempo integral. No levantamento que é colocado sobre o que funciona nas escolas de tempo integral no Brasil, há pelo menos 1% das escolas que não tem banheiro. Não tem banheiro. Não dá nem para pensar. Como é que uma escola de tempo integral não tem banheiro? É inadmissível pensar. E aí eu não estou falando mais de biblioteca, não estou falando de quadra de esporte, não estou falando de refeitório, não estou falando de laboratório, mas esse é um padrão que em algumas redes tem, ou então a gente pode ter escolas que têm, redes que têm uma escola muito bem estruturada e outras, como no caso dessa. Outros exemplos tem nessa tese que eu falei, que foram captados aqui. Bom, já indo para concluir. Para mim, uma questão central que eu venho batendo há muito tempo, e não se constrói uma escola com qualidade e com sentido para a juventude, na perspectiva de uma formação melhor para essa juventude, sem financiamento da educação. Para mim, é a questão central. Não é uma questão que se resolve no âmbito curricular.
E a concepção filosófica de uma escola melhor articula-se com a concepção também de formação que alinha-se com a questão do financiamento. E aí, para mim, tem uma questão que vale a pena registrar. Em 2016, o valor anual de um aluno do Fundeb para o ensino médio foi de 3.424. Significa dizer que o pago por um aluno no ensino médio no Brasil, no ensino médio, é de menos de R$300 por mês. Para pagar tudo, professor, alimentação, tudo. Então, se alguém aqui conseguir botar o seu filho em uma escola de qualidade, pagando os R$300 por ensino médio, vai ganhar o prêmio Nobel da Educação. Para vocês terem uma ideia, o custo aluno anual da escola da rede federal, que foi publicado no seu relatório de gestão, é de cerca de R$11.338. Isso é o valor, o custo aluno do aluno da rede federal. E tem que melhorar. E não é a rede federal que está alto, não. É a rede estadual que é essa desgraça. Porque nos países da OCDE, enquanto que o valor, o custo anual de um aluno da rede estadual no Brasil, que é o valor mínimo, que é o caso de Pernambuco, é de $1.070 por ano, na OCDE é de $9.487. Esse é o valor. Isso não precisa dizer muita coisa, não. Já concluiu. Mas aí tem uma questão já para ir fechando, que eu quero fechar com a nossa PEC. Que a gente está aqui nessa agonia toda. O governo federal é responsável por 20,3% dos investimentos públicos em educação. Nós sabemos que constitucionalmente o governo só é responsável por 18%. No MDE. Essa é a responsabilidade constitucional do governo. Mas ele em torno de 20,3% é o que ele fez no último ano. E isso durante os 4, 5 anos, foi crescendo durante o governo Lula e depois do governo Dilma. É evidente que isso tem a diminuir. Mas é importante chamar a atenção a uma coisa. E isso a gente tem que dar crédito a quem é, que não é do agora. O governo federal tem superado sua obrigação constitucional de investir 18% de sua receita de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino. De qualquer forma, vale destacar, como nos alertou Marcos Mendes, consultor do Senado Federal, que cada vez vem tomando maior expressão na agenda dos gastos do governo federal o direcionamento de recursos para a iniciativa privada, especificamente os recursos destinados ao FIES, Pronatec e ProUni. No ano de 2014, o Pronatec, que atende majoritariamente a iniciativa privada, ocupou 8% da despesa do governo federal e o FIES 15%. Ou seja, só estes dois abocanharam, literalmente eu devo usar essa palavra, abocanharam 23% dos recursos federais destinados à educação. Se considerarmos o ProUni, este valor supera 1/4 das despesas do governo federal. Ou seja, 25% das despesas do governo federal para a educação está sendo canalizada para a iniciativa privada. E não é de hoje. Como digo, dai a César o que é de César. Para se ter uma melhor dimensão desta privatização, os investimentos nas instituições federais ocuparam 12% e o complemento do Fundeb 12%, ou seja, 24%. Praticamente o mesmo ou um pouco menos do que foi destinado aos empresários da educação. Então, nós hoje recebemos menos na universidade, que financia instituições de ensino superior, é menos do que financia a iniciativa privada. E aí, fechando, eu gosto de as coisas, mexer com a PEC. A gente tem falado tanto da PEC, aquela coisa toda, aí estamos ocupando o centro de educação, e os estudantes, começaram, a gente está pegando carona, tem que dizer que começou com os estudantes, não como nós professores. E duas coisas, a PEC não congela. A PEC não congela. Não está parado.
isso não é errado, porque é o seguinte, não existe paralisia, existe retrocesso, aí está caminhando para trás. Se a gente parasse dentro de um cenário desse, até que não era desgraça tanta não, a briga seria para diminuir recursos para a iniciativa privada. Porque o governo federal está cumprindo com a obrigação dele, mas não é assim. Então o que é que eu disse? Outra coisa, como a PEC é exclusivamente para a rede federal, praticamente a PEC não tem implicação no financiamento do ensino médio. Porque aquilo que o governo federal ele aporta de recursos para o ensino médio não tem um valor tão significativo. Ele entra basicamente via Fundeb, que aí é uma questão constitucional. Mas aí o exemplo, para que a gente tenha uma ideia do que representa para a gente, o que vai vir pela frente no caso da PEC. Se a gente aplicasse a PEC desde 2010 no Brasil. O investimento do governo federal em 2009 foi de 34, na terceira coluna, 34 bilhões de reais. E teve o IPCA naquele ano de 4,31. Então vocês estão vendo aqui, na primeira coluna, o ano, na segunda o valor do IPCA, que é o índice de correção da inflação, que vai exatamente corrigir o orçamento da União para o ano subsequente. Então, se eu gastei R$100, se a inflação foi de 10%, eu aplico 10%, R$10 vai para o valor seguinte. E assim todo ano vai, certo? Então, no primeiro ano, 2009, eu estou considerando de 34 bilhões, que foi o que de fato foi usado. O governo federal, ele de fato, em 2010, ele aplicou 42 bilhões. Mas se nós usássemos a PEC, só teria sido 35 bilhões. Já perdemos lá 6 bilhões 608 mil. Aí vem para o ano seguinte, 2011, IPCA de 6,5. No que foi realizado, era 50 bilhões. Mas já aplicando lá, passou a 37. Então vocês vejam lá, ó, chegamos em 2014, usando a PEC, a 45 bilhões. Mas de fato, não usando a PEC, chegamos a 79. Aí ali, vocês veem que a diferença acumulada de 2010 a 2014 foi de 115 bilhões. Isso seria os recursos que deixariam de ser canalizados para a educação só no âmbito do governo federal. 115 bilhões. Quando eu corrijo esses 115 bilhões para este ano, 2016, esse valor chega a 154 bilhões. Ou seja, se a PEC tivesse sido aplicada no Brasil só no âmbito do Ministério da Educação, nós teríamos 154 bilhões de reais a menos para a educação. Imagine se nós fazemos isso para estados e municípios. Para onde iria a ideia de 10% do PIB? Ou seja, morreu o PNB. Então, eu queria complementar com essas informações para a gente alargar o debate. Bom, dando valor para a gente fala, as professoras aqui sempre diz que eu falar um pouco menos do piano, né? Depois acaba ficando uma aula show, genial isso. E aí, vamos fazer as discussões agora, a gente pensou em 2, 3 blocos, né? De 3 perguntas, pode ser primeiro? 3 perguntas, a gente faz o bloco, aumentamos para 5 perguntas. Outros vão querer falar? A gente começa com 3, então, e depois o próximo bloco, se chama a gente passa para 5 e assim a gente vai indo. Então tá, nome? Já, você?